edição especial da Rádio Geek durante a BGS. A qualquer momento, a gente aperta o botão e você fica conectado com tudo que está acontecendo dentro do Expo Center Norte, na maior feira de games da América Latina. Rádio Geek na BGS. Ouça agora mais um programa da Rádio Geek ao vivo, direto do Estúdio Móvel na Brasil Game Show. Comedores de quadrinhos, Gui Tsubota aqui com a Amanda Resner, edição especial da Brasil Game Show. Hoje é dia 14 de outubro, pós sexta-feira 13, 15 e 2 em ponto. Começando aqui, Comedores de Quadrinhos. Bom dia, Amanda, tudo bem? Olá, pessoal. Estou invadindo hoje o programa do Comedores de Quadrinhos, mas sou do Criador de Mundos. E vou passar aqui à tarde, agora uma horinha, junto do Manuel e do Leonardo, da editora Europa. É isso aí, esse aqui é um programa oferecimento da Mauá, Instituto Mauá, Intel, BGS, Tag Geek, Toy Game Store, Coxinharia e demais patrocinadores. Agradecemos aqui pelo lindo espaço que nós temos aqui diretamente da Brasil Game Show. Bom, eu vou deixar então vocês aqui em companhia da Amanda, que vai ter aí um papo de 1 hora pela frente aqui com os nossos amigos da Editora Europa para trazer muitas novidades, e parece que vai ter a Arlequina, né? Então eu vou ficar antenado aqui no dial ouvindo vocês. Bom programa e sucesso! Vamos lá, então. Tudo bem, vamos meninos? lá. Boa tarde. Muito bem-vindos aqui ao nosso aquário da Rádio Geek na BGS. Obrigado. E, primeiramente, gostaria de saber como é que tá sendo de quarta, quinta-feira pra cá. O stand de vocês está agitado? Como é que tá sendo participar aqui da BGS? Tá bacana. A BGS pra gente é um dos principais eventos do ano, né? A gente tem várias revistas de games, várias coleções, né? Passei agora há pouquinho lá, tava lotado. Poxa, que legal. E vocês sempre participam? Uma primeira edição? Como é que é? Eu já participei algumas vezes. Eu cheguei até a editar, né, uma revista de games durante um período e eu cobria, né, o evento e tal. E agora eu tô mais na Mundo Super-Heróis, né, que é de quadrinhos, de super-heróis, afins e tal. Mas mesmo assim eu arrumo um tempo pra visitar. Eu também curto. Nerd que é bom acaba indo em todo que evento, mesmo que não precise estar trabalhando nele. É verdade. É diversão. E agora quer dizer que o que tá mais em voga é Thor e Arlequina, é isso? Nossa revista Mundo Super-Heróis, agora a edição de setembro, que acabou atrasando um pouquinho, ainda tá na banca e tal, ela é focada na Arlequina, né? E a gente tem sempre uma matéria de capa que a gente chama de dossiê, que a gente pega um assunto do momento e vai bem a fundo, né? Faz uma reportagem bem detalhada. E a Arlequina, em setembro, ela completou 25 anos. É uma personagem que começou como coadjuvante no desenho do Batman Animated, né, em 92, e exatamente nesse mês ela completou, né, os 25 anos e tal, e ela tá no auge da carreira dela, né, tá em todas as mídias. Né, a gente observa, né, em todos os eventos sempre tem cosplay de Arlequina, então com certeza é sempre uma overdose de Arlequina, é o que a gente mais vê mesmo. E o que vocês acharam dessa super exposição da Arlequina no Suicidal, português, né, no Esquadrão Suicida? Vocês acharam que foi bacana ou acharam que ficou desequilibrado? Qual a opinião de vocês sobre o filme? Eu acho que é uma das poucas coisas que salvaram no filme. Eu acho que foi o melhor do filme, assim. Acho que a atriz, assim, eu acho que ela deu uma vida nova à personagem, assim. Acho que a partir dela a Arlequina ganhou mais campo pra correr, assim, sabe? Eu acho que ela era uma personagem interessante, mas a partir da versão no cinema, eu acho que ampliou bem o foco dela, né? Bacana. O problema lá no filme talvez não seja nem ela mesmo, é o relacionamento dela com o Coringa, que ficou meio problemático demais, né? Meio triste ver as menininhas achando bonito o relacionamento maluco dos dois. Ai, que casal, queria tanto. Ela espancando ela e o pessoal achando bonitinho é o problema. Mas pra quem não sabe, o relacionamento dos dois nos quadrinhos é meio barra pesada. É meio o inverso do que tá ali. Lá a gente vê o Coringa correndo atrás dela. Todo fofinho, tá? né? E no gibi é o contrário, ele não tá nem aí pra ela, e ela que não quer ele de qualquer jeito. Queria já deixar isso pra lá, mas era assim no começo. Nossa, virou aquela apologia ao casal de bandido. Assim. Exatamente. Complicado. E no caso dos quadrinhos específicos, assim, tem até uma questão da violência em si, né? Uma coisa que
Eu não sei, assim, às vezes algumas coisas que eu vi até me chocaram, assim, sabe? O modo como o Coringa trata a Arlequina e tal, né? Então não ia ter esse negócio dele pular lá no tanque atrás dela, né? Isso nunca teria no gibi. Isso aí é fichinha perto do que tem no gibi. Cara. Mas é uma personagem que é interessante, porque nesse universo de super-heróis, os super-heróis estão muito em voga. Mas, curiosamente, a maior parte dos super-heróis tem pelo menos uns 50 anos de idade. O Thor, por exemplo, que tem um filme logo mais, ele foi criado em 62, ele tá completando 50 anos agora, né? 55 Caramba. anos, na verdade, agora. 55. E o que acontece? É muito difícil você ter um personagem desse naipe que tá se dando bem no cinema, quadrinhos, desenhos animados, que tem toda essa relação com várias mídias, que tem há menos de 2 décadas. É o caso da Arlequina, né? Acho que ela e o Deadpool são os personagens mais recentes dessa leva. Né? São ela e em breve vai ter de novo o Hellboy, né? O Hellboy. São os únicos que são mais novinhos. Sim, mas o Hellboy ele nunca teve assim uma. Não tem o mesmo desenho impacto. animado. Teve, desenho animado pra TV, mas não é o mesmo impacto. Exatamente. Não teve um desenho animado na TV aberta, coisa assim, né? Eu mesmo não tive muito contato com o Hellboy. Só o filme mesmo, quando saiu, que eu nem sabia que ele existia, pra falar a verdade. Falei que tô caindo de paraquedas aqui hoje, gente. Não é que eu não gosto de quadrinhos, eu gosto. Só que eu sou da área de literatura, então eu acabo mais lendo, assim, os clássicos e tudo. E quadrinhos eu tive mais contato, assim, de super-herói. Eu gostava muito da Electra, que, assim, é uma coisa que praticamente sumiu, né? Mas eu achava uma personagem fantástica. Tive mais contato com a Electra, com o Batman e com o Homem-Aranha. De resto, o meu conhecimento tem bom gosto. Wolverine também. Eu cheguei a ler bastante coisa do Wolverine e achava ele sensacional. O Wolverine anda meio onipresente, né? O Wolverine nas revistas da Marvel até que mudou um pouco isso, diminuiu um pouco, mas ele... Hoje em dia tem 4 Wolverine no gibi, então tem bastante. Tem um período que ele tava no X-Men, Vingadores. Se deixasse, ele a gente até brincava, até né, pra que Liga da 10 Justiça. Wolverines, eles não revelavam. Exatamente. Agora, o filme do Thor, eu vi o clipe semana passada quando eu tava indo assistir o Blade Runner, passou o trailer e eu achei, parece que tá sensacional. Quais são as expectativas? Essa tá altíssima, pelo menos pra mim tá, porque o Thor era sempre o filme mais fraco que tinha da Marvel. Não era ruim, não era ruim, nada, mas era um filme meio sem identidade. E os trailers estão maravilhosos mesmo. E ainda tem o Hulk, que eu até brinco que eles fizeram o Hulk, o pessoal quer ir ver o Hulk, não quer ir ver o Thor, né? Então, parece que eles fizeram um super mix, né, nesse filme. E isso daí é bacana? O que vocês acham? Fazer essa mistura? É legal, é meio que a essência do super-herói isso, de ter sempre um monte de participação especial, de misturar tudo. É uma coisa inerente ao gênero mesmo. Eu tô bem curiosa pra ver isso. O Thor, ele tem muitos... Ele tem aparentemente muitas qualidades que podem deixar o filme bacana. A primeira, eu acho que foi meio que mudar o rumo das coisas. Eu acho que a Marvel Studios teve a humildade de ver que os 2 primeiros filmes não foram essas coisas. Como o Léo disse, não são filmes assim ruins, assim, mas são filmes meio mornos, assim, sabe? Não é aquela coisa da vontade de assistir uma segunda vez. Então, realmente, eles contrataram um diretor diferente, tentaram dar um visual, um rumo diferente pro personagem, uma coisa mais aventureira. Eles pegaram um clima bem anos 80, que tá em voga agora, depois de Guardiões da Galáxia, depois de algumas séries da Netflix e tal, né? Sim. Então o próprio diretor falou, né, que a principal influência dele é Os Aventureiros do Bairro Proibido, um filme do John Carpenter e tal. Então é uma coisa que acho que os fãs vão curtir. Tem essa questão do Hulk, dele lutar com o Hulk, que isso é um dos maiores clássicos dos quadrinhos, assim, sabe? Isso acontece há muitas décadas e tal. E tem uma coisa que pros fãs vai ser muito legal, é que eles... tem um desenhista chamado Jack Kirby, que é meio que um dos maiores criadores de todos os tempos, né? E um dos criadores do Thor, junto com o Stan Lee. Que não pra menos é chamado de rei dos quadrinhos. Exatamente. E esse é o ano de o centenário dele. E é o centenário de Jack Kirby. E esse filme, ele tem toda uma relação com o Jack Kirby era desenhista, né? E ele tinha um traço todo próprio, tal, desenho, blá. E o visual do filme é muito baseado nos trabalhos de Jack Kirby. A cenografia, o visual dos coadjuvantes, as naves. Então, assim, tem tudo pra ser um deleite, assim, pros nerds. Poxa, que legal. Então eles tiveram... mais cabeções, assim. Eles tiveram esse cuidado, então, com os detalhes. Pelo menos, assim, de visual... Pelo que a gente vê no trailer, tá incrível. E parece que vai ser um filme, assim, mais divertido até do que os normais, assim. Porque esse diretor, ele tem uma pegada com comédia, né? Tem. Ele é um ótimo diretor de comédia, pra dizer a verdade. Então, é bem capaz de o pessoal sair bem feliz do filme. Na verdade, a gente vê já várias piadinhas no trailer. Na hora que
tá entrando ali na arena pra degladiar. Aí o Hulk chega, eu não sei o nome do personagem agora. Mas aí ele vai degladiar. Ai, quem que é, gente? Eu não sei. Qual Vocês deles viram? você tá falando? Na hora que ele vai lutar com o Hulk. E o chefão de tudo é o grande mestre. O grande mestre. O grande mestre. Então, o grande mestre vai lá Jeff Goldblum. Calma, gente. Oi, Hulk, tudo bem? Meu amigo, meu colega de trabalho e tal. Então. E é bem bacana. E essa... O Léo comentou bem essa questão que eles estão pegando elementos bem legais dos quadrinhos. Essa questão do Hulk virar um gladiador, isso é baseado num arco de quadrinhos que chama Planeta Hulk. Que no original não tem o Thor. Na verdade, ele luta contra o Surfista Prateado, né? Entre outros personagens e tal. Mas eles aliaram coisas muito interessantes, assim, elementos bem legais, assim. E a Hela também é uma personagem sensacional, né? Que é a deusa da morte. E é uma das personagens mais clássicas do universo do Thor, assim. E a atriz ficou sensacional. A mitologia nórdica em si... Qualquer coisa com a Cate Blanchett é boa, né? Exatamente. Só a mitologia nórdica em si é riquíssima, é incrível por si só, né? Aproveitado assim, junto com a literatura fantástica, né? Com esse mundo dos super-heróis, aí... E parece que dessa vez eles são até mais fundo ainda, né? Na mitologia, né? Porque os outros os filmes anteriores eu acho que fugiam um pouco. Eles nunca deixaram muito claro se eles eram ou não deuses, nada. Nesse tá indo mais pra esse lado. Entendi. O filme do Thor sempre me pareceu um visual meio... Parecia aquele filme do Flash Gordon. Não, antigo, o segundo eu brinco que meio... aparece umas naves, assim, fica muito He-Man aquilo. Exatamente, He-Man. Parece que são meio alienígenas. É um negócio meio esquisito e tal, né? Esse parece que eu acho que vai acertar a mão. Esperemos, né? Sim, esperemos. Eu vou querer ver. Esse a gente vai assistir terça-feira agora. Vamos ver se o filme é bom mesmo. Vamos sim. Pessoal, muito legal. Vamos agora para a nossa primeira musiquinha. Vai ser o quê, Flávio? O Flávio está aqui. O Bey está aqui controlando a parte técnica durante a BGS. Vamos, já que você pediu, trilha do Esquadrão Suicida, 21 Pilots, pode ser? Vamos lá então, com certeza. Beleza. Já voltamos. Rádio Geek. Prepare-se para o Vestibular Mauá 2018. Na Mauá, os alunos são diferenciados. O campus é um ambiente ideal para inovação e favorece ainda mais essa troca de experiências. Entre engenharia, administração E design. no dia a dia, E nos intercâmbios fica a clara importância dessa relação para uma melhor evolução pessoal e profissional. Vestibular Mauá, Engenharia, Administração e Design. Faça sua inscrição em mauá.br. Prova dia 15 ou 18 de novembro. Mauá, mentes inovadoras se encontram aqui. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they loved one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves.
Geek. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Estamos de volta com a minha amiga Amanda Resnor, com o Manuel e com o Leonardo. Mas primeiro a gente vai ter uns oferecimentos aqui. Esse programa é um oferecimento do Instituto Mauá de Tecnologia. O Instituto perdi o texto. Que une tecnologia e inovação e a galera que adora videogames. Mauá, mentes inovadoras se encontram por aqui. Um oferecimento Intel também, produtos desenvolvidos para transformar a experiência de jogos nos PCs. Você viu o teste da Intel ontem? Que legal. Eu não vi, como é que foi? A gente fez um teste muito legal, ligando duas máquinas idênticas, com a mesma memória, o mesmo processador, e uma com uma tecnologia nova da Intel que adianta o boot e o carregamento dos programas. E tipo, ela teve um desempenho de tipo 30 ou 40 segundos mais rápida do que a outra máquina. As duas com 32 GB de RAM, duas máquinas fantásticas, Core i7 e tal. Com essa placa nova da Intel, a máquina ligou, entrou no Premiere e abriu um projeto tipo em segundos, cara. Caramba, é bastante tempo. Pra quem trabalha com edição, isso é fantástico. Vamos lá, que mais? Tem também o oferecimento da Editora Europa. Uou. Por acaso, né? Essa é boa. Por acaso, oferecimento da coxinharia do Street Burger do chefe André. Essa é boa. Comeu o burger já? Eu preciso comer hoje, né? Vamos comer Antes hoje. que eu perca a Não oportunidade. perca. Oferecimento da TNT, da Geek Tag, da Crazy Arcade e da Legião Nerd. www.legiãonerd.com.br. Aliás, pessoal, passem aqui no aquário da Rádio Geek. Se você não vier hoje, venha amanhã e aproveite porque estamos com brindes super especiais dos parceiros. Cheio de brinde, cheio muito de brinde. Agora tem mesmo TNT, tava a tem banda do chaveiro. Viva Alma, que fez a abertura lá do Kojima, e estávamos sorteando não, praticamente dando CDs pro pessoal que tirasse a foto aqui no estande da rádio. Então dá uma passadinha que tá muito bacana. Só passar, tem camiseta, tem chaveiro, tem de tudo. Só passar. Com você, Amanda. Opa, então retornando aqui pro bate-papo com o Manuel e o Leonardo, da Editora Europa. Meninos, eu quero saber como é que anda esse mercado, porque a gente tá enfrentando crises, muitas editoras fechando, e pra Editora Europa, como é que tá sendo? Tá tranquilo? Estão conseguindo manter? Sim, estamos na luta ainda. A gente tem uma vantagem sobre outros mercados, que a gente trabalha com um público muito apaixonado, assim, né? E a Mundo Super-Heróis, ela tem um foco muito grande nos quadrinhos. Então o pessoal está muito acostumado a comprar o impresso. Então essa crise que a mídia digital tem causado nos impressos no geral, assim, não tem atacado tanto a gente. Afeta um pouco menos os quadrinhos. Sim, porque o que acontece? O nosso público gosta muito do analógico, assim. Não é um público assim que lê quadrinhos no tablet ainda, apesar de acompanhar as notícias na internet, mas a gente tem alguns diferenciais, né? A gente faz matérias mais profundas, os que a gente chama de dossiês e tal, né? Então a nossa ideia, assim, é fazer um serviço diferenciado, um material que ele não encontra com facilidade na internet, né? Então isso é o que tem nos ajudado bastante, assim, né? A gente também tá com algumas coleções. Então, assim, a gente foca muito nesse universo do colecionador, né? É o cara que quer o impresso, quer o livro. Então... Há quem diga que o leitor de quadrinho é viciado no cheiro do papel, né? Exatamente. Olha, mas é gostoso mesmo. Quando você abre, tira o plástico, né? da página ainda tá colando. É gostoso mesmo. E qual coleção que tem vendido mais ultimamente? Olha, das coleções que a gente tem na editora, uma que tem indo muito bem é uma coleção de games clássicos. Que cada número vem com um console diferente. Um é um Atari, outro Master System, e agora foi até expandido, né? Fizeram uma segunda temporada com mais livros e tal. Mas esse é livro mesmo? Não, é livro. Assim, são uns livros, assim, 200, 300 páginas e tal, que ele fala toda a história do console e os principais games da época. Nossa, é tudo dividido por ano. Até eu fiquei interessada. É bem legal, tá em promoção lá no nosso stand. Opa! Eu tô vendo que eu vou ficar pobre nessa BGS, gente. Então, e a apresentadora de rádio tem desconto maior ainda. Opa! E no nosso caso a gente faz outras duas coleções. Uma que é focada, que a gente chama das franquias nerds, né? Que é a coleção Mundo Nerd, que é essa que tem um exemplar na sua frente, que aqui é focado no Harry Potter. Mais tarde no Criador de Mundo, gente, vou falar do meu amorzinho aqui. E a gente coloca assim, a gente pega um tema e vai a fundo nele, né? E a ideia é assim, que ele funcione tanto para quem já tá, quem acompanha há muito tempo, né? Que a gente tenta pegar informações pouco conhecidas, e ao mesmo tempo a gente tenta deixar a coisa de um modo bem didático para quem tá chegando agora.
E a gente tem essas duas coleções. Essa que foca nas franquias nerd, Harry Potter, Star Wars, Star Trek. E temos o Doctor Who, que a gente tá fazendo agora. E temos uma que é focada mais no universo super-heróis. Que a gente fala sempre de um herói da Marvel e um da DC a cada número. Então, agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Vocês sentem que tem algumas fases que é melhor lidar com um assunto ou outro? Por exemplo, agora vem o Blade Runner. Vocês acham que agora, então, vai vir uma onda, uma leva mais de ficção científica, de coisas robóticas? Ou isso não influencia tanto no trabalho de vocês? Até tem, pra dizer a verdade, essa onda tá até um pouco antes, né? No começo do ano a gente teve Ghost in the Shell. Verdade, sim. Tá tendo um revival de ficção científica no cinema. Né? Teve A Chegada. Sim. Tá tendo um... Não é nem que não tinha filme de ficção, tinha, né? Mas a qualidade não tá tão boa, né? Agora melhorou bastante ultimamente. É meio cíclico, né? Os assuntos vão se reciclando, alguma coisa no começo do ano tava muito nisso, agora fim do ano a gente tem Thor, já volta a se falar mais de super-herói, a gente já teve, apesar que esse ano já teve tanta coisa, né? Teve Homem-Aranha, Planeta dos Macacos. Já teve muito, ainda tem Star Wars ainda. Nossa, e esse daí não vou nem comentar bom, o trailer, Não tem um mês que não tem 1 ou 2 lançamentos grandes ultimamente. Nossa, esse ano tá demais. Do mês passado pra cá, toda semana eu fui pelo menos um dia no cinema. E às vezes tem que escolher qual filme até, né? Sim, tá difícil. E tá saindo de cartaz muito rápido também. Tá, porque a quantidade de filme grande tá enorme. Então. Antigamente você tinha aquele negócio de ser no verão americano. Agora não, tem filme que ele tem 3 datas que eles vão mudando, que eles veem que vai bater de frente com o outro. Caramba! Você sabe que isso era desculpa, isso era um problema até. É um problema agora que Hollywood tem ficado meio com medo. Porque as produções estão ficando tão caras que tem criado um fenômeno que muitos filmes não há tempo hábil para você conseguir a bilheteria para dar o retorno. Porque é exatamente isso. Você pega, por exemplo, o Blade Runner. Ele vai ficar algumas semanas, talvez menos de um mês em cartaz. E é um filme que custou uma bala. E ainda tem aquele negócio do filme ter 3 horas de duração. Isso significa uma exibição a menos por dia. Caramba! Entendeu? E se der errado de o filme for malhado pela crítica... Nossa, nunca que eles vão conseguir o investimento. Porque muitas vezes o filme que tem prejuízo não é que dizer que ele é ruim. Às vezes deu um azar de ficar num sanduíche, por exemplo. No fim do ano tem um caso assim que pode algum filme sair no prejuízo. O Thor é a primeira estreia agora no fim de outubro. Em novembro a gente tem a Liga da Justiça e em dezembro tem Star Wars. É muito colado. Nossa, olha a competição, gente. Que a Liga da Justiça foi espremida nos 3. E agora teve o It, teve o Mãe, que também foi um lançamento forte, e logo depois o Blade Runner. Gente, foi agora na terça-feira que eu fui ver o Blade Runner na sala IMAX. R$44 o ingresso e a sala estava lotada na terça à noite. Não, mas merece. Não merece, mas eu fiquei impressionada, porque em geral você vai segunda, terça, o cinema tá vazio, né? Você pode. A gente vai justamente por causa disso, né? Exatamente. Tava cheia a sala. E o pessoal entrando e chegando atrasado em cima da hora. Porque, poxa, o filme, além de ter 3 horas, acabou, era meia-noite e pouco, né? O pessoal trabalha no outro dia, então eu fiquei impressionada. Mas que é legal. Blade Runner. Vou falar com o Ryan Gosling, né? Não, desculpa, gente, é com o Ryan Gosling. Vou falar um negócio aqui que vão me bater aqui nos corredores, mas eu achei meio chato o filme. Você achou chato? Eu achei meio longo, acho que podia ser um pouquinho mais curto, assim, olha. Eu fiquei com dor no cóccix. E eu vi diversas pessoas saindo do cinema antes do fim. É mesmo? Nossa, muito longo. Caramba. Né? É muito longo. Ele Podia ter uns 40 minutos a menos ali, fácil, olha. É que Se conseguiram assistir Batman Superman, conseguem assistir qualquer coisa. Não, mas eu acho que sabe qual é o problema? Batman Superman foi um erro, assim. Na hora, eu até fiquei entusiasmado pelo filme que eu esperava desde os anos 90. A luta eu achei bacana dos dois. Mas não é um filme que dá pra assistir mais uma vez. O Batman Superman eu queria ter entrado com uma câmera no cinema, porque ver o rosto das pessoas em volta, aquele rosto que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali, né? Então, mas o Blade Runner eu fiquei triste porque o filme é bom, é muito bem feito. Sabe, o ator é sensacional. Sim. A fidelidade ao universo do Philip K. Dick, do Ridley Scott é perfeita. A luz, a fotografia, realmente é uma continuação do filme. Sim. Não, sem querer dar spoiler, né? Tentando falar o mínimo possível, mas teve umas cenas que eu fiquei de queixo caído. Eu falei, não tô acreditando que eles conseguiram produzir isso. A primeira e a última são bem legais. Mas... Não, e não só, uma personagem do meio assim ali. que aparece, que a gente fale, caramba, Sim. meu. É bem legal. Ficou muito bem feito. Por isso que eu fiquei meio triste por conta disso.
eu acho que erraram a mão, assim, sabe? Eu acho não, que ficou foi pesado pra eu assistir de uma achei- vez, né? Sim. Poderia, sei lá, talvez ser dividido em parte 1, parte 2. Aliás, ficaram não várias sei. pontas abertas. Você acha que de repente tem uma continuação depois? Eu acho difícil, hein? Porque parece que não tá indo tão bem, assim, nas Eu acho que ele bilheterias. também foi meio planejado pra um só mesmo. Eu acho Eles não que- estavam com muita ideia de... Eu acho que não vai rolar, não. Caramba. Acho que parou nesse. O jeito é produzir uma fanfic, então. Então, de repente. Daqui a pouco sai continuação em quadrinhos. Mas nos quadrinhos tem bastante ficção científica, então, lá na Europa? Tem. O que você diz na Europa Editora ou Europa? Não, é na Editora Europa, né? De vocês. Não, o nosso foco é mais publicações jornalísticas, assim, né? A gente não publica muito. E os romances que a gente tem são coisas meio pontuais e tal, né? Então não é muito nossa... O nosso foco mesmo é reportagem, assim. Esse que é o principal. Ah, sim, entendi. Então, mas aí vocês têm das coleções de quadrinhos, então é uma coisa mais à parte, não é o foco da editora. Não, então, na verdade, assim, o nosso foco em quadrinhos assim, é fazer uma grande reportagem sobre os personagens. Então, o que acontece? A gente tem uma coleção que vem metade do Homem-Aranha e metade do Flash. Ali naquela coleção a gente explica, década a década, os principais fatos que aconteceram dos personagens dos quadrinhos. E é interessante que uma boa parte desses fatos hoje, eles estão sendo adaptados para os games, pro cinema, para desenho animado. Algumas coisas aparecem nas séries de TV, alguns personagens, principalmente vilões e tal, né? Então é curioso e que muita gente acha que personagens que aparecem assim nas mídias são coisas novas. E às vezes são personagens antiguíssimos. Por exemplo, essa questão do Thor lutando com o Hulk. Isso já tem 55 anos, 54, né? Foi um ano depois deles existirem e começou a ter essas lutas. Então, uma das coisas mais tradicionais dos quadrinhos. Já tiveram, sei lá, uns 100 embates, assim. Só que no cinema é a primeira vez, né? O próprio nome do filme, que é o Ragnarok, com o apocalipse da mitologia nórdica, no gibi já teve uns 3, o primeiro lá no finzinho dos anos 60. Sim, que é meio que o apocalipse dos deuses nórdicos e tal, né? Então, o que acontece? É uma coisa muito comum, só que agora tá sendo novidade por conta do cinema, né? E é até engraçado que muitos personagens... Eu lembro uma época até, essa coisa engraçada, que quando surgiu o Walking Dead, né? Que foi aquele estouro, eu lembro que nós fizemos uma reportagem na revista e as pessoas da editora, quando viram a reportagem, algumas pessoas que não entendiam muito das falavam: nossa, fizeram quadrinhos do Walking Dead? Falavam muito pra gente isso. Eu publicava o quadrinho. O Léo até publicava aqui no Brasil. Caramba! Quando, na verdade, o Walking Dead é quadrinho puro, né? É um quadrinho que foi criado em 2000. 2000 e pouco, mas na verdade ele criou como um roteiro de cinema. Sim, exatamente. Ele tem... A criançada, não. Ele Bom, tem gente, muito... a gente tá aqui só relembrando aos ouvintes que estamos aqui no aquário da BGS e acabou de ter um agrupamento de fãs aqui batendo no vidro. Um beijo pro pessoal que tá aqui participando com a gente. Inclusive para quem estiver ouvindo, esse barulho constante que não tem como tirar dos microfones é da BGS. A gente tenta ao máximo. Você já sabe o que é. Já sabem o que é. E hoje gente, tem um congestionamento. Eu não sei quantos minutos eu levei pra conseguir. Hoje é o sábado. Sábado é qualquer tipo de evento é infernal. Aproveitando que a gente falou de filme, de alguns erros, como Batman e Superman, né? Eu também acho que foi um péssimo filme. O que vocês acharam do Logan? Gostei. Eu gosto dele, mas eu vou um pouco além. Ele não é um filme de super-herói, né? Ele é um drama. Ele é um drama. Ele tem uma ação lá no finalzinho. É um drama de ação, mas acho que não é de super-herói, exato. É um road movie, assim. Aqueles filmes mais... O Velho Oeste americano, assim, uma pegada meio... Parece filme meio do Clint Eastwood, assim, né? Tem uma pegada meio... Não, e eu achei que aborda umas coisas legais, tipo a velhice do Xavier. Isso é uma coisa que até então ninguém tinha comentado, que é uma coisa... Aliás, eu acho que foi a melhor interpretação que eu vi do personagem, do ator até agora, assim. Olha, eu concordo. Eu gostei muito. Pra mim foi o melhor filme da Marvel dos últimos tempos que eu assisti. Eu queria muito ter visto a versão noir, né? Que depois eles fizeram a versão só preto e branco, sim. Funciona bem. Daí fica melhor ainda. Teve um relançamento um dia só, acho que foi no Cinemark, se não me engano. Eles passaram por... E no Blu-ray ela tá inclusa. Ah, eu vou ter que comprar esse Blu-ray. E tem cenas a mais também, né? Não, pelo menos na que passou no cinema, não. É só realmente ficou... A fotografia fica toda em preto e branco. Só isso. Sensacional. Mas combina com o clima do filme, combina muito bem. Legal. O Wolverine também, ele deu uma... Conseguiu resgatar um pouco da dignidade dele, que os dois filmes anteriores... Quando o Hugh Jackman teve aqui no Brasil pra divulgar, e um jornalista perguntou pra ele, né? Você se arrepende de ter feito isso anterior? Ele deu uma parada, tipo, eu queria falar assim, né? Então, mas se eu não tivesse feito eles, eu não teria chegado aqui. Eu acho que antes desse filme o Wolverine teve meio bom filme, que foi
a primeira metade do segundo. Imortal, também acho. Bacana, mas... Aí ele volta a ser o primeiro. Mas aquele esquema Transformers do final lá ficou meio... Samurai de Prata é triste. Não, a aparição dele no First Class eu acho que é melhor do que os outros dois filmes dele. Ele no bar bebendo. O Apocalipse também é bonito. A aparição dele. Mas isso é no First Class. Não, First Class é bebendo. No Apocalipse ele tem uma cena também muito boa. Mas os filmes do X-Men eu gosto, assim, apesar do pessoal meter o pau naquele terceiro. O terceiro é fraquinho mesmo. Eu não gosto do primeiro, vendo em retrospecto. Na época eu adorei. Eu vejo em retrospecto, eu cada vez acho mais. Primeiro que não tem uma equipe, né? Uma dupla sertaneja que é o Ciclope de. Exatamente, Não tem equipe, aquele sacadinho é só a meta. Então tem só 2 X-Men. Eu gostei muito dessa série nova, né? Mesmo do Apocalipse, que eu... Ele não é uma maravilha. Mas não é ruim. E eu acho que é bacana, é divertido. Primeira classe eu gosto muito do First Class, eu gosto muito do segundo lá do Brian Singer. São os dois que eu mais gosto também. Aquela abertura do Noturno, aquilo é uma obra de arte, cara. Aquilo ali é sensacional. Aquele, eu não sei porque eles não usaram mais aquele Noturno, ficou tão bom. Nossa, ficou exatamente. Mas é sensacional, cara. Pessoal, vamos pro break? Vamos pro break, mais uma musiquinha e daqui a pouco... Mais uma musiquinha. Mais conversa. Continuando na ideia de músicas de cinema, vamos pro... Cadê? Espera que tá aqui. Perdi. Será que eu adivinho? X-Men? Não. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Que pra mim, além de ser um filme ótimo, a trilha é sensacional. Trilha é sensacional. Um filme ótimo de se ouvir, né? Filme ótimo de se ouvir, exatamente. Aê, bem, mandou bem. Melhor que o quadrinho. Bem melhor. Então, um beijo. Prepare-se para o vestibular Mauá 2018. A Mauá leva a prática a sério. São mais de 100 laboratórios Que estão ficando ainda mais modernos. A prototipagem 3D se consolidou. E para continuar sempre inovando, A fábrica 4.0 E o laboratório de games estão sendo finalizados. Para completar, A parceria com as empresas cresce a cada dia. é uma estrutura mais do que completa. para formar profissionais Mais do que completo. Vestibular Mauá, Engenharia, Administração e Design. Faça sua inscrição em mauá.br. Prova dia 15 ou 18 de novembro. Mauá, mentes inovadoras se encontram aqui. The way you
aí. Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR. E estamos de volta. Eu, Amanda Resnor, sou do Criador de Mundos, mas invadi hoje o comedor de quadrinhos do Guilherme Tissubota. E estou aqui com o pessoal da Editora Europa, Manuel e Leonardo. Pessoal, lembrando que estamos no aquário da Rádio Geek, falando diretamente da 10ª edição da BGS. E quem quiser passar aqui no stand e tirar foto com o pessoal aqui no palco da Rádio Geek, tá levando vários brindes, CDs, chaveiros, camisetas. Então, por favor, passem, façam uma festa. Temos revistas também que estão sendo sorteadas, premiadas. Então tá muito legal, tá muito agitado. Hoje, sábado, quase não dá pra andar. Aliás, o stand de vocês tá ficando em que parte, meninos? Aqui do lado, acho que é rua P9, se eu não me engano, alguma coisa assim. Próximo ao setor dos indies. Exatamente. Legal, então tá ficando pertinho aqui da gente. Aqui Eu vou do passar lado. lá, eu quero ver a coleção dos games que vocês falaram, eu fiquei interessada. Opa, vou te apresentar, é bem bacana. E agora o Manuel tava mostrando pra mim a capa das revistas, a edição da Arlequina e do Thor. Também fiquei apaixonada, tá muito bonito o desenho da arte. E o pessoal pode dar uma passadinha lá pra conferir. Não, com certeza. Temos vários números lá. E agora, gente, sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Estamos falando da Arlequina, mas e a Mulher Maravilha? Ela também não fez um barulhinho aí ultimamente? Fez um barulhão. Na verdade, a Mulher Maravilha está salvando a Warner, porque depois do Esquadrão Suicida e do Superman vs Batman. Olha, a Mulher Maravilha mostrou um rumo bem bacana pro universo DC no cinema, porque a coisa tava meio feia. E você assistiu o filme? Não me bata, eu não assisti, eu perdi. Não, eu queria ver. Já tá em DVD, assista. É bem bacana. Preciso ver, porque na semana que eu me programei pra ver, saiu de cartaz. Eu fiquei muito chateada. Como a gente tava falando, né? Tá saindo muito rápido, não dá pra acompanhar. Não, e a Mulher Maravilha, o que eu gostei do filme é que ele foi muito fiel aos quadrinhos. Inclusive, eu vi muitas críticas ao filme na parte final, que ela cita umas coisas, que o poder dela é do amor e tal. A pessoa falou, pô, que coisa brega. Mas aquilo é a essência do personagem, porque a criação da Mulher Maravilha, pra quem não sabe, veio de um psiquiatra nos anos 40, que ele era meio contra essa coisa do homem dominar o mundo. Então ele foi um feminista, um cara muito diferente, assim. Esqueci o nome dele, deu branco. William Moulton. E ele é um cara que, assim, nos anos 40, ele tinha 2 esposas. Uma das esposas, ele era uma professora, a outra foi assistente. Aí eles decidiram ter uma vida meio diferente ali pra época e tal. E ele entrou em contato com a DC, que na época publicava o Superman e o Batman. Na verdade, é a DC mesmo que entrou em contato com ele. Ele escrevia alguns artigos e ele tava justamente criticando isso. Ele não era o único. Na época, a DC meio que pensou, a gente podia trazer ele pro nosso lado, né? Exatamente, não, senão o cara vai detonar a gente aí. E ele tava questionando exatamente isso, a questão da utilização da violência pra resolver os problemas, a questão da força bruta do Superman, do Batman e tal. E aí a DC sugeriu, cria um personagem pra gente. E ele começou com aquela ideia de criar um personagem que tivesse um toque feminino, que fosse diferente. Que foi até a sugestão de uma das mulheres, eu não lembro qual das duas. Aí a mulher dele falou, cria uma heroína. Eu tava pensando nisso, né? Um personagem que não tivesse que recorrer sempre à violência e tal. Recorresse ao humor. Aí ela meio que brincou, isso é uma mulher, faça uma mulher. Então foi a esposa dele que sugeriu. E esse cara tem uma coisa curiosa também, porque ele foi um dos caras que participou do desenvolvimento do detector de mentiras. Caramba! E aí o que acontece? Por isso que ele criou aquele sistema do laço da verdade. Então ele tinha esse estudo em cima e tal. E a Mulher Maravilha é muito curiosa, a primeira década, principalmente, de publicação dela, que ela tem muitas mensagens subliminares. Porque assim, isso me interessa. Sim, e eram coisas que pra época pegavam pesado. Porque tem toda uma questão de bondade, de masoquismo. Tem 2 linhas de pensamento. Uma que diz isso e outra porque ele era envolvido com os primeiros grupos feministas que se amarravam pra fazer o protesto e tal. Sim. Alguns dizem que é citação a isso e outros dizem que ele realmente praticava bondade e tal. É aquela coisa que só numa sessão espírita a gente vai ter certeza, né? Não, e assim, você fala, exagero. Não, mas se você vê os quadrinhos da época, a Mulher Maravilha, de cada 3, 4 quadrinhos, ela aparece amarrada, geralmente por outras mulheres,
Ou ela tá amarrando alguém. Ou ela tá numa posição assim, ou ela está castigando alguém, ou está sendo castigada. E tem toda uma questão, assim, meio sexual mesmo, sabe? E tanto que com a chegada nos anos 50 do macartismo, e principalmente depois da criação de um livro que foi chamado O Silêncio do... Sedução dos Inocentes. Sedução dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Nossa, tô viajando no filme, né? A Sedução do Inocente, que meio que pregava que os quadrinhos criavam a violência juvenil e coisa do gênero, né? Então toda a indústria meio que deu uma amenizada. E a Mulher Maravilha meio que sofreu com isso também. Então eles meio que tiraram... Foi um monte de gibi bobinho, com histórias bem infantis, que ninguém queria arriscar. Exatamente, pra não ter problema. Nossa. Então o que acontece? Voltando à questão do filme da Mulher Maravilha. Então acho que muitos desses elementos que lá no começo, essa coisa que foi um personagem, foi meio que criado pra ser diferente do Batman e do Superman, eu vi isso no filme, sabe? Então, hoje parece meio demodê, mas é uma coisa que na época era revolucionário, assim, sabe? Foi a primeira grande heroína a ter revista própria. Então, assim, eu acho que o filme meio que... É um filme muito honesto, eu acho, Então assim, eles é muito bacana. aproveitaram muito bem o momento pra reviver, Sim, assim, sim. O filme é divertido, Porque a gente bacana. tava falando do Esquadrão Suicida, do Batman Superman. A Mulher Maravilha é o primeiro filme da Warner que eu disse que não tem vergonha de ser super-herói. Os outros eles se esforçam demais pra ser sério, pra ser soturno. E tira toda a essência do personagem com isso. Na Mulher Maravilha fez o caminho contrário. Tem cores, eu sempre brinco. Ela começa a primeira cena numa praia, né? Uma cena colorida. Exatamente. Assim, né? Você tá esperando um Batman Superman, você nossa, quanta luz. Aliás, essa questão das cores é muito bem. Não, e essa questão da luz é muito bem utilizada, porque o que acontece? Mostra todas as cenas em Temícera, né? Que é a Ilha Paraíso. E aí o que acontece? Lá, como o Léo disse, é um lugar assim, ensolarado, com cores, meio para dizer que ali no Reino das Amazonas existe vida. E aí ela vai pro mundo dos homens para ajudar, né? Ela chega no lugar mais cinza do universo, Londres. E meio à Primeira Guerra Mundial, assim, guerra da carnificina, da violência total. Tem até a cena, né, que tá no trailer, ela fala, isso, você acha isso impressionante? Sim. Aí o Steve Trevor fala, não é pra todo mundo, né? Entendeu? Então, tem essa brincadeira. Então, assim, eu acho que o filme humor também, né? Isso é outra coisa. Tem humor, que é uma coisa que não muito teve bem nada. É muito inteligente, os diálogos são inteligentes. Então, assim, eu gostei muito do filme, assim, alguns fãs mais hardcore... não é um filme perfeito, mas nenhum é até aí. Mais perto dos... O meu filme preferido do mundo não vai ser perfeito. Sim, posso até citar uma frase do Marston que eu achei aqui, ó. Isso aqui ele escreveu na época. A Mulher Maravilha é a propaganda psicológica para o novo tipo de mulher que deve governar o mundo. Olha só. Exatamente. O cara escreveu isso em 41, 42. E vai rolar um filme agora sobre a criação da Mulher Maravilha. É sobre a vida dele, mas enfocando mais nisso. Nossa, que bacana, porque eu vi que ela tá no Thor também, né? Quem? É no Thor? Ah, não, então eu vi, peraí. Então tem um outro trailer que ela apareceu. Ela tá na Liga da Justiça. Liga da Justiça, Você tá misturando os universos. Misturei Marvel DC. Desculpa. Que é uma coisa que a gente vê o sucesso da Mulher Maravilha aí, porque até então o filme da Liga da Justiça, a divulgação tava mais em cima do Batman. Tudo tava mais em cima do Batman, até porque é o personagem que vende mais na editora. Como o Maurício, que vai vir aqui depois, sempre fala, quando a Warner comprou a DC, ela comprou o Batman e veio os outros 1000 personagens juntos no pacote. Mas a divulgação da Liga da Justiça, ela tá em cima da Mulher Maravilha. Entendi. Até no um dos primeiros trailers, metade do trailer não só é focado nela, como a trilha dela. Sim, exatamente. Então, não, perdão pela confusão, mas é porque foram os dois trailers quase que em seguida agora. Vocês vão estrear com 2 semanas de diferença também. É bem próximo. Mas então, tem a mesma expectativa também pra esse da Liga da Justiça? Não. Mas não. Esse filme da Justiça tem uma sequência de problemas. Ele é do mesmo diretor, o Zack Snyder, do Batman e Superman. A pegada nos trailers parece. Os uniformes dos personagens novos não estão... Pouca gente tá gostando. Flash, eu tenho a teoria que esse Zack Snyder ele fez o caminho inverso geralmente dos diretores. Os diretores começam com filmes medianos e vão melhorando. Ele começou com um filme muito bom que eu adoro, que é o Madrugada dos Mortos. Eu acho sensacional. Nossa, esse eu tenho DVD. E ele foi piorando a cada filme, assim, sabe? E a partir, depois dos 300, eu acho que perdeu a mão. Além assim. disso, o pessoal já não gostou do Batman Superman, deixaram ele fazer de novo no mesmo esquema. Aí teve problemas pessoais no caminho. A filha dele se suicidou. Nossa. E ele teve que se afastar do filme. E outro diretor, que é o Joss Whedon, que é o diretor dos 2 filmes dos Vingadores, assumiu.
Sim, pra fizeram finalizar. uns remendos Aí falaram que aí. ele só ia editar, de repente liberaram 25 milhões pra refilmagens. Nossa. E agora falaram que vai sair só o crédito do Zack Snyder Então como vai ser diretor, de Sim. sacanagem. Vai ser uma Liga Frankenstein, na verdade. Exatamente. Mas Isso foi eu o- confio no Joss Whedon, mas ele já pegou andando, não tem muito o que fazer. Mas e foi a o gente que viu a eu- diferença no trailer. Semana passada. O Joss é do mesmo do Angel e da Angel Buffy? Sim, exatamente. Eu adoro ele Sim, também. ele é quadrinhista também. Ele escreve quadrinhos, faz série, cinema. Toy Story é escrito por Ah, ele. vocês têm alguma coisa do Angel da Buffy lá no stand? Não? Não. Mas o Maurício Muniz, que vem no nosso papo, ele publicou umas histórias da Buffy aqui no Brasil. Ah, que são, legal. Nossa, na eu sou- editora dele. sou fã. Ele é o maior fanático. Aliás, se perguntar de Buffy, ele Vocês vão sabe parar de tudo. falar de Harry Potter, Exatamente. se perguntar de Você vai mudar o Putz. programa. Nossa, pior que eu adoro mesmo. É, bacana. E aí tem isso tudo. O último trailer que saiu na semana passada, a gente vê essa diferença. Saiu, de repente surgiram cores. Sim. Algumas são as mesmas cenas do trailer, você viu que mudaram a paleta de cores. Caramba. E a tendência na Liga aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Esquadrão Suicida. Foi um filme que, enquanto eles estavam fazendo Batman e Superman, ele tinha uma linha bem obscura, assim. Bem obscura não, bem dark, assim uma coisa meio pesada, que era um filme de vilões e tal. Como eles viram que o Batman e Superman sofreu muitas crises, muitas críticas e tal, no meio do caminho eles mudaram. Então aí ficou aquela coisa um pouquinho mais de videoclipe, mais bonitinha, mas ficou... E a Liga tá mais ou menos nesse caminho. E então, é um assim, efeito estranho, né? Porque a crítica detonou todos esses filmes, Esquadrão e BVS. Porém, em bilheteria, eles não foram tão mal Não, assim, foram pelo bem. contrário. Mas aquele negócio, se tivesse críticas boas, eles tinham passado 1 bilhão. Sim. Poxa, não tava... E eu acredito que tem muita gente que tenha ido por conta da curiosidade, né? Porque a coisa é ruim, vamos ver quanto é ruim, né? E era muito... É o que a gente esperava, né? A luta do Batman e Superman. São então teve personagens isso também, fortes, né? Sinceramente, eu não fiquei empolgada pra ver quando eu vi os trailers e depois com os comentários, então eu desisti de vez. Falei, não, deixa pra lá. Tem tanta coisa boa concorrendo que... o Thor tem mais chance de dar certo, mas vamos ver, tem que ver o resultado, né? Não tem sim, jeito. com certeza. Então, eu ia comentar que eu vi bastante, além dos cosplays de Arlequina, eu vi bastante cosplay de Mulher Maravilha, desde o Green, que foi no meio do ano pra cá. Aqui mesmo na BGS a gente vê bastante Mulher Maravilha. Sim. E o que é bacana é que são cosplays fáceis, relativamente fáceis de fazer, mais baratos de produzir. Então acabou ajudando, eu acho, também esse público. Agora, voltando pra Arlequina, eu não sei. Eu não achei, não sei vocês, mas eu não achei que parece exatamente um filme de super-herói. Não tem, não sei se talvez esse negócio das cores que estavam falando, mas pra mim o Esquadrão Suicida não tem essa caracterização. Parece mesmo mais um filme de guerra. Ele tem uma cara daqueles 12 Condenados. Coisa política. Não sei, ficou... Os quadrinhos dos anos 80, eles tinham muito disso mesmo. E o filme também, ele perde um pouco de super-herói, porque ninguém ali tem um uniforme mesmo, né? Sim. Aliás, você pegou uma coisa de quadrinhista das antigas, porque o Esquadrão Suicida foi criado nos anos 50, né? Então, o primeiro é dos anos 50 e depois teve outro, mas essa versão com vilões, assim, é nos anos 80 e era no meio da Guerra Fria, os gibis. Então tinha isso, a ideia era o governo ter uma equipe que eles pudessem mandar pra uma missão em qualquer lugar do mundo e se desse errado, eles explodiam eles e fingiam que não fez nada. Entendi. Tanto que eles têm lá, né? Um deles até explode lá, né? O Amarra, que também é um vilão Grande inútil, vilão. né? Tipo, foi feito pra ser destruído. Então, mas a primeira versão, que é até anterior a essa, que não tinha superpoderes, era um quadrinho de guerra. Era no meio da Segunda Guerra Mundial, depois Mundial. teve outro no meio da Guerra Fria real, no começo, né, da Guerra Fria, que era, acho que o Comandante Flag tinha acabado de voltar da Guerra da Coreia, Sim. naquela versão e tal. E aí nos anos 80 que foi essa versão com super vilões. Antes era soldados que não obedeciam bem regras, que eles pegaram. Era muito copiado dos Condenados mesmo, né? Aliás, guerras, muito tristes, mas como inspira, não? Quantas coisas surgiram baseadas... A própria Mulher Maravilha no filme Sim. tá inserida na guerra. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela foi, em grande parte, foi responsável pela era de ouro dos quadrinhos, né? Porque o período que mais se vendeu quadrinhos no mundo, vendendo de verdade, não o que aconteceu nos anos 90, foi meio uma bolha, meio esquisita lá, que tinha muito quadrinho, mas não tinha tanto vendedor, do comprador. Na época da guerra era o contrário, né? Qualquer quadrinho, até um desconhecido, tava vendendo milhões. Sim, né? por conta daquela questão, né? Que aquela época, o Superman, por exemplo, era o GTA da época. Era a mídia do maior sucesso, assim. E o que aconteceu? Quando eles começaram a colocar o Superman lutando contra o eixo, lutando contra os nazistas e tal, todo
moleque da América do Norte comprava o quadrinho, assim, entendeu? Então é um fenômeno, vendia milhões de exemplares, né? Então, uma assim, forma era... até de fugir do ambiente. Sim, mas eu li uma era pesquisa propaganda que fala de guerra isso. Cinema e quadrinhos e literatura, os períodos que ela mais vende no mundo são períodos de crise e de guerra. Sim, na verdade tinha duas coisas, a questão de escapar um pouco pra fantasia. E tinha aquela coisa que o governo estava ajudando as editoras também para produzir mais, para servir como propaganda de guerra, para os japoneses aparecerem como inimigos. Então, se você vê hoje, tem umas capas totalmente politicamente incorretas. Superman dando porrada em japonês, falando, vamos atacar os japas, sabe? Coisa que hoje é... Batendo na bunda. Né? Coisa Exatamente. absurda. O Capitão América, a primeira capa do Capitão América, ela foi lançada um pouquinho antes dos Estados Unidos entrarem, né? Um pouquinho antes do problema com Pearl Harbor e tal. E aí tem uma imagem do Capitão América socando o Hitler, né? E o que acontece? Quando foi lançado, alguns grupos dos Estados Unidos condenaram. Falaram, porra, como que vocês estão lançando um negócio que o Capitão América tá esmurrando um líder de outra nação? E aí, meses depois, entrou em guerra, beleza. Aí, podia esmurrar, podia bater. Pode põe ele enforcando. Tá liberado. Aí, quando virou inimigo oficial, beleza. Então, uma coisa interessante, que a maioria dos quadrinistas, na época, foram convocados pra guerra. E eram judeus. Lá, e a maioria era judeu. Então. E os criadores de Superman, por exemplo, os dois eram judeus. Jack Kirby é judeu. O Stan Lee, ele não lembro, mas ele vem de uma família de descendência. Jack Ele mesmo é judeu. acho que não é. Tem muito disso. E eles foram pra guerra, a maioria não foi pra luta. Eles ficavam desenhando ou escrevendo apostila, essas coisas, mas estavam lá. E aí, quando eles voltaram, aí tem o caminho inverso. Os heróis ficaram popularizados na guerra, acabou a Segunda Guerra, as vendas despencaram. Nossa. Então, acabaram, Superman, Batman, Mulher Maravilha são os três que seguiram até bem. Mas de resto, quase todos foram Capitão cancelados. América desapareceu, Tocha Humana e por aí vai. Depois eles voltaram só nos anos 60. Poxa, gente, eu tô recebendo uma super aula aqui de contextualização dos quadrinhos com o Manuel Leonardo da Editora Europa. Deixa eu fazer uma rápida pausa com mais uma musiquinha que o Bey selecionou aqui pra gente, já voltamos. Já que falamos de Blade Runner, né, 2049, vamos pegar uma música desse filme. Que delícia. Por um gosto pessoal, eu escolhi Elvis, Suspicious Mind, que tá na trilha do filme. E vamos rolar ela então. Vamos lá então. Rádio Geek. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me?
Rádio Geek. E aí, pessoal, estamos de volta e esse é um oferecimento do Instituto Mauá de Tecnologia, o instituto que une tecnologia, inovação e a galera que adora videogames. Mauá, mentes inovadoras se encontram por aqui. Um oferecimento Intel e BGS, a maior feira de games da América Latina. Oferecimento também da editora Europa, que por acaso está no nosso estúdio agora. Falando uma arma na minha cabeça. Por acaso. Eles faziam um jingle da editora Europa. Editora Europa. Tem que criar um jingle, falar com isso depois. Seria legal. Próximo bate-papo, vou. Retornando aqui então, pessoal, hoje a Amanda Resnor está invadindo o comedor de quadrinhos. Estamos aqui durante a BGS e voltando ao nosso papo com o Manuel e o Leonardo, estamos falando de como a guerra inspira mesmo, né? Estamos aqui na Brasil Game Show e se não fosse por causa do desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação na guerra, não teríamos o surgimento dos primeiros videogames e depois do primeiro computador e dos primeiros jogos. Então realmente é um fator social e político muito interessante de se pensar. Às vezes são até as manobras que são realizadas em torno desses eventos para que você conquiste o público ou que manipule a massa e a cabeça das pessoas para que elas aceitem ou não o que está acontecendo, como foi no caso dos quadrinhos, né? Então, a gente estava falando da questão do Capitão América, do Super-Homem. E agora vocês acham que tem um perdendo? exemplo muito engraçado também, ainda em quadrinhos, que é o Popeye, né? Todo mundo conhece o Popeye, come espinafre e fica forte. Ele não comia espinafre no início, ele só era forte. O governo fez a campanha porque estava em racionamento de comida e tinha muito espinafre, ninguém comia espinafre. O governo bancou isso do Popeye comer espinafre para incentivar a criançada a comer. Exatamente, essa é uma história das mais clássicas, assim. É verdade. E os quadrinhos, apesar que o Popeye na época era mais desenho animado, era né? Tira. Ele começou como tira de jornal e depois que era dos Fleischer, né? Se não me engano. Isso, ele até era coadjuvante de uma outra tira e depois ganhou a dele. E por aí vai. Mas o que eu acho que é interessante, assim... Por isso que a gente é tão apaixonado por quadrinhos, porque assim, eu já fui... Geeks. Não, quadrinhos, então, exatamente. Não falo geeks, os geeks são apaixonados pelo que fazem. Exatamente. E o que rola, assim, eu vejo que muita coisa do que rola hoje, inclusive nos games, vem dessa fonte dos quadrinhos. Porque, assim, o quadrinho hoje talvez não seja mais a mídia que já foi um dia, assim, tão popular. Mas toda aquela base criada nos quadrinhos, todas aquelas décadas de histórias... elas meio que serviram como tem um imaginário popular aí que hoje migrou para as outras mídias mais modernas, assim, games. Eu editei durante um período uma revista de games e foi a primeira vez na vida, assim, que eu nunca tive assim, uma relação tão grande com games, né? Eu sempre fui o cara dos quadrinhos, dos livros, do cinema e tal. E o que eu achei fascinante nesse mundo é que eu encontrava muita coisa que eu falei, opa, essa trama aqui não me é estranha. Eu já li isso em algum lugar. Eu já li isso aqui, quadrinhos dos anos 60. Isso aqui é... Aí vem as referências, eles pegam um pouquinho ali... fazer as relações. É muito parecido, assim, sabe? E eu acho que são histórias que isso mostra um pouco, as histórias são meio universais, assim, né? Elas funcionam, elas mudam de mídia, mas a coisa meio que é a mesma, assim, né? O bem contra o mal. Um caldeirão de ideias, né? Exatamente. De todas essas mídias geek que existem hoje em dia, a que menos rende dinheiro. Vende muito menos que o videogame, não dá 1 bilhão como alguns filmes dão, não tem a mesma audiência que tem uma série da Netflix, por exemplo, mas é de onde vem a inspiração pra todo mundo. Então ele acaba favorecendo no processo transmídia, né? Não, e tem uma coisa que é o seguinte, por exemplo, a Disney comprou a Marvel. Por que comprou a Marvel? Não foi pra fazer gibi. Foi pra aproveitar os 8 mil personagens que a Marvel já criou. Por exemplo... 8 mil? 8 mil. Até mais, com certeza é mais que isso. Sim. A Disney, uma animação recente dela, a Operação Big Hero. É da Marvel aquilo. Pouca gente sabe, porque essa não saiu com o selinho da Marvel, saiu só com o da Disney. No desenho, não aproveitaram o Samurai de Prata, não. Não aproveitaram, mas tinha o Samurai de Prata originalmente, foi aproveitado. Tinha o Solaris, que é dos X-Men também. Exatamente. Eles desvincularam do universo Marvel, até, por exemplo, aquele jogo Disney Infinity, que tem os box, tem da Marvel, então eles estão no box da Disney, não da Marvel. Mas veio de lá. E a Disney soube investir, enxergou ali um potencial, falou, pô, isso em vez de ser um filme grandioso, dá pra fazer um desenho pra criança. O maior exemplo é Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia eram personagens
terciários, assim, né? Uns secundários. Essa formação do gibi mesmo foi criada assim, né? Sim. O editor pegou a enciclopédia da Marvel e falou: eu vou procurar os personagens mais absurdos que eu achar. Aí uma árvore que fala, é esse. Legal. Então, Um guaxinim. foi dúvida ali, né? Guardiões da Muito Galáxia, bom. Homem Coisa, lá, Howard, The Howard Duck, o Pato, então, é isso. por aí vai. Acho que isso vai dar certo. E bom, a mistura ficou interessante. Se bem que vocês dizem que no quadrinhos não, ficou só no nos filmes, né? Olha, os quadrinhos depois disso deram uma melhorada, mas eram personagens que não tinham uma tradição, por exemplo. É um personagem Porque a assim, equipe existe desde os anos 70. Anos 70. É um Ela era dos uma coisa totalmente Vingadores. diferente. Não tinha nenhum daqueles integrantes e era no futuro. Era 1000 anos no futuro. Sim. Era totalmente diferente. Então, assim, eles meio que aproveitaram, deram uma roupagem nova e tiveram sorte de pegar um diretor que, ao meu ver, foi meio visionário, assim. Eu acho que isso vale muito, assim, quando você pega as peças certas. Isso eu acho que talvez seja o segredo da coisa. Quando você pega um Batman, você pega um Capitão América, você pega um Homem-Aranha, eu vejo que as empresas tremem na base. Porque tem muita coisa envolvida. Se você erra no Homem-Aranha, é um erro grande. Sim. Se você errar no Guardiões da Galáxia, não tem Talvez grandes nem problemas. percebam, Então né? acho que essa liberdade que às vezes é dada é o que realmente faz a diferença, entendeu? Que muitas vezes cria um melhor produto justamente porque o diretor teve essa liberdade. Outro caso, por exemplo, o Deadpool. Você tinha o Ryan Reynolds, que já tinha feito aquela besteira, foi o filme do Lanterna Verde, era um cara que tava com a carreira, tipo, ia virar o galã secundário. De comédia romântica ruim. Exatamente. Sim, comédia romântica Que a gente só ia assistir na sessão da tarde com sorte, no dia que tivesse desempregado. Então o que rola? Deram pra ele o Deadpool e, o cara fez o que quis lá. Ele abraçou, né? Sabe? Com uma filme grana é do ator, limitada. nesse caso. Sabe? O cara entrou no personagem literalmente. Eu nunca vi um caso assim de um. Eu não me lembro de um caso de um protagonista que tenha ido assim tão a fundo, participado tão a fundo. Não, ele assim, foi da tudo. coisa. Ele participou do roteiro, ele produziu. Ele, aliás, teve aquele caso, né? Teve uma convenção que ele tem uma cena que era perseguição de carro. Ele filmou só aquela cena, ele bancou aquela cena, vazou na internet de propósito falando que foi um acidente. Caramba! Tipo, pra pressionar a Fox a fazer o filme, porque a Fox ainda tava na dúvida. Aí foi tão bem aceito que eles liberaram pra fazer o filme. E o filme é sensacional, assim. Então, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas, assim. A gente não tem uma fórmula. Falar, a Liga da Justiça vai dar certo? Não sabemos. Pode ser que sim. E agora o pessoal tá realmente experimentando, né? No que vem vai ter Novos Mutantes, que é um derivado dos X-Men. Saiu o trailer essa semana. Sim. Que é um trailer de filme de terror. É de filme de terror. Eu achei um nicho, particularmente. Eu achei que não são Novos Mutantes aquilo ali. Ainda em si, eu tava gostando da ideia, mas aí quando eu vi o trailer, eu falei, acho que eles não acertaram. Mas é legal saber que eles estão tentando coisas diferentes, porque senão chega uma hora que satura. Com certeza. Vai ficar tudo muito igual, muito genérico. Essa nova série dos X-Men também, que estreou na ABC, né, nos Estados Unidos? Não, é na Fox mesmo. Na Fox mesmo. The Gift. Que é produzida pelo Brian Finger, que é o ele Brian dirige Singer. o piloto, inclusive. Que ele dirige o piloto. Ele foi o diretor dos primeiros filmes dos X-Men lá nos anos 2000 e tal, né? Então, assim, e tem uma coisa, tem personagens que são realmente dos quadrinhos, são X-Men, a Polaris, o Pássaro Trovejante, Pássaro Trovejante e tal. E eles estão tentando fazer uma... É claro que a TV tem uma limitação, né? Os caras não têm grana pra trazer um Hugh Jackman e outros caras, né? Mas eles estão tentando, assim, fazer uma coisa assim mais respeitosa, né? Bem. Não posso fazer um cara que destrói o mundo. Tem que ser um predador de poder menor que eu não tenho como fazer. Então eu acho que esse é o caminho pra coisa dar certo, né? Fazer uma coisa divertida e que respeite os fãs e não seja tão longo igual o Blade Runner, como a gente tá comentando. Sim, com certeza. E agora, pra gente finalizar este bloco, eu gostaria de saber um pouco mais de vocês. Vocês também escrevem? A gente estava comentando um pouquinho aqui como é que tem sido essa carreira. Se quiserem também deixar algum site, o contato de vocês, fiquem à vontade. Eu, além de escrever para o mundo de super-heróis, para as coleções, eu também tenho o site que é o Mundo Comics. Opa! É mundocomics.com.br. No Facebook é site Mundo Comics. E lá fala quadrinhos, cinema, pouco de game, não tanto, seriado, colecionáveis, um pouco de tudo. Tá com um canal agora também no YouTube faz uns 2 meses. Que legal. E eu participo também num podcast chamado Mansão Wayne, que é só sobre o Batman. Nossa, que legal, deve ser divertido isso. É divertido. Por algum motivo, todos que a gente participa, a gente fala mal do Batman Superman, é infalível. E o canal no YouTube é Mundo Comics também? Ainda tá sem o domínio do nome, porque novo ainda não pode pôr o domínio. O YouTube tá sacana porque é novo. Sério. Ouvintes, então mas conheçam... tem lá o linkzinho no Facebook, sempre coloco lá os vídeos. Tá, tranquilo. Então conheçam aí, visitem o Mundo Comics para saber um pouco mais do trabalho do Leonardo e Manuel.
O Leonardo também tem uma coisa que ele esqueceu. Ele foi um dos caras que trouxe o Walking Dead pro Brasil, a série em quadrinhos. Olha isso, escondendo o ouro. Eu nem o conhecia, eu li o Walking Dead e falei, nossa, é sensacional. Eu praticamente prefiro mais até os quadrinhos do que a série. Com certeza, o quadrinho é melhor que a série. Mas também. Então, eu sou editor da revista Mundo Super-Heróis, o Leonardo trabalha também com a gente e tal. É uma revista, como o nome diz, né, focada no universo super-heróis. Uma boa parte é nos quadrinhos, é onde esse universo assim, mais tem a dizer, né? Mas a gente fala bastante de cinema, séries de TV, um pouquinho de games, action figures e coisas do gênero, né? Falamos muito de autores também e tal. E o nosso foco é sempre assim, pegar personagens e sagas e quadrinhos e filmes e meio que mostrar os bastidores de uma maneira bem didática, para que a pessoa meio que entre com prazer aí nesse universo. Descobrir assim todas as partes. Por exemplo, essa que tá pra sair do Thor, a gente fala dos bastidores do filme, o andamento da produção, tudo. E falar quais são os quadrinhos que inspiraram a história. Tem bastante aí. Tem muita referência de quadrinho. Personagens lista, muito obscuros, assim, sabe? Que apareceram um quadrinho ali, quadrinho lá. Quem acompanha só o filme, por exemplo, a Deusa Hela. Tirando se você gosta muito de mitologia nórdica, você não vai saber quem é. Sim, sim. Então, só alguns tópicos que a gente abordou aqui já dá pra ver que é um universo que dá pra aprofundar muito, né? Sim, o caso da Arlequina que a gente tá falando também, que é outra revista que nós fizemos uma matéria enorme, quase 20 páginas. E a trajetória da Arlequina é sensacional, assim, é um negócio... Poxa, ela começou como coisa muito secundária. Ela começou como uma figurante no desenho, era pra ela sair de biquininho num bolo de aniversário. Ela foi criada só para essa cena. Nossa. Só que ela caiu no gosto do pessoal e foi crescendo. Não, e hoje agora vai ter filme e, como eu falei, é uma personagem perto de outros aí. Superman ano que vem faz 80 anos. E hoje, se bestar, logo mais a Arlequina tá tão famosa quanto ele, assim. Entendeu? Tem 25 anos. Então, infelizmente, chegamos ao final do programa. Gostaria muito de agradecer a vocês. Obrigada. Foi um papo muito gostoso. Apesar de eu estar aqui hoje de paraquedas mesmo, não manjo muito de quadrinhos, mas adorei conhecer um pouco mais. Obrigada. Foi um curso de ensino. Foi. Um curso de 1 hora, eu tô mais instruída agora. Legal. Então, muito obrigada. Vou passar lá no stand depois. E fiquem aí ligados, depois ainda vai ter o Criador de Mundos de novo. Agora vamos falar do Harry Potter. Também tem uma revista muito bacana aqui da Editora Europa que eu vou trazer pra vocês. Então até daqui a pouco, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR. Prepare-se para o vestibular Mauá 2018. A Mauá leva a prática a sério. São mais de